Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui mais uma vez com você, nesse vídeo de segunda-feira, onde eu oro a Deus que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor, uma semana feliz, uma semana de transformação, uma semana onde você vai ser vitorioso em todas as causas nas quais o Senhor te tem colocado. E com certeza, se é para ser vitorioso, é porque você está usando da palavra do Senhor, está obedecendo a palavra do Senhor, estando na presença dele todos os dias. Sobretudo aqui comigo, falando e meditando na palavra do Senhor, onde nós aprendemos e damos acesso ao Espírito Santo, um conhecimento nosso, onde ele pode usar para nos falar, para falar junto conosco, por meio da palavra dele, nos trazendo à memória, aquilo que vem da palavra, das Escrituras, o que está escrito na Bíblia, ele nos traz à memória e assim ele fala conosco. Amém? Por exemplo, quando nós achamos que Deus não nos ama, aí nós lembramos lá de João 3,16, onde a palavra diz que Deus, o nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo como é que o Espírito Santo faz? Ele te traz à memória um versículo bíblico e ele restaura na sua mente o amor dele e a convivência, e você pode, por meio da palavra, ouvir a voz de Deus. Amém? Estamos aqui mais uma vez. Peço a você que está comigo assistindo aqui as nossas pregações, as nossas palavras, por meio desses vídeos, compartilhando da palavra aqui todos os dias. Te peço que você continue aí me ajudando nessa corrente na qual nós levamos a palavra do Senhor para mais pessoas, enviamos para as pessoas que nós amamos, Você ouve da palavra aqui comigo, você cresce com o Senhor, Você cresce na presença dele, no relacionamento dele por meio da palavra, por meio dessas pregações aqui que a gente faz aqui, em todas as manhãs, e assim você, compartilhando com as pessoas que você ama, você está obedecendo a palavra do Senhor quando ele te manda fazer o ide, quando a palavra diz assim, ide, pregai o evangelho a toda criatura, em todos os confins da terra. Você obedece ele fazendo isso, compartilhando, e hoje está fácil, você não precisa ir até a casa de alguém para pregar a palavra, você pode enviar o vídeo e pedir que a pessoa ouça, ou assistir junto com a sua família, ou enquanto você acorda pela manhã, você coloca esse vídeo e vai escutando para você ir despertando, para você ir degustando porções da palavra dele, e essa porção da palavra penetrar o seu coração, penetrar a sua mente e te dar aí novas estruturas neurais, te removendo de um contexto que não é de Deus e te colocando num contexto do Senhor, onde as brechas são removidas, os grilhões são quebrados, as escamas dos olhos, a cegueira espiritual é removida e você passa a enxergar o reino do Senhor, pode enxergar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ter um relacionamento com ele de uma forma nova, trazendo novidades de vida para a sua vida e para a vida daqueles que você ama. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao que está ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Lembrando que na sexta-feira nós ouvimos a porção da palavra na primeira metade de Atos 17, onde Paulo e Silas têm sucessos ali na cidade de Tessalônica e em Bereia, onde as pessoas ali declararam que eles estavam transtornando, alvoroçando aquelas cidades, muitos resultados positivos, muitas pessoas se rendendo aos pés de Cristo, se arrependendo dos seus pecados, e com isso eles são repelidos novamente, e agora Paulo é levado até Atenas, até o coração dos gregos, até a capital dos gregos, antigo império grego, agora dominados aí pelos romanos, mas com a cultura grega muito ativa ali, com toda a filosofia grega, todo aquele conteúdo teórico e intelectual que os gregos produziam naquela época. Agora vinha até eles um homem que os confrontaria dentro da sua ciência. Então Paulo é levado ali até Atenas, sendo que Silas e Timóteo ainda ficaram lá em Bereia, e enquanto Paulo aguardava
que eles viessem, porque, afinal de contas, depois que as pessoas lá se converteram, eles precisavam ser acompanhados por um pastor, por um líder, e era esse o papel de Silas e Timóteo ali, enquanto Paulo estava em Atenas sozinho, eles estavam estruturando, né, para que aqueles crentes de Bereia ficassem bem assistidos. Né? Assim, enquanto Paulo está em Atenas, ele sai a entender, a passear por aquela cidade, por aquele lugar que era tão importante, e era uma cidade bem urbanizada, era uma cidade bem desenvolvida para aquela época, e ali ele vai observando os templos e aquelas múltiplas imagens, né, aquelas esculturas ali que faziam referência a deuses daquele povo, né, e ali ele sentia qual que era o espírito que pairava sobre aquela terra. E ali Paulo, né, repetiu aquele costume que era de ter com os judeus nos sábados, ali com os judeus nas sinagogas, que também sim em Atenas elas existiam, e havia a presença de muitos gregos que estavam ali lendo da lei todos os sábados. E Paulo contendia com eles ali, debatia com os judeus nas sinagogas, e ele começava as ações agora na cidade de Atenas, e ele já sabia bem fazer esse trabalho, sabia o que falar com aqueles homens para poder, né, confrontar e anunciar que era chegado o reino dos céus, e aquele Messias esperado, aquele Messias onde os profetas, né, apontavam para ele, já tinha vindo, já tinha, né, inclusive sido imolado, né, e havia também sido crucificado, e era o Messias verdadeiro, e esse Messias estava ali à disposição deles por meio de ouvir e aceitar a palavra e receber o Espírito Santo. Só que Paulo não se contentava apenas ali com as sinagogas, lembrando que ele estava na capital do debate, na capital do pensamento filosófico, onde havia os filósofos epicureus e os filósofos estoicos. Essa palavra agora foi difícil, hein? Filósofos epicureus e filósofos estoicos. Eram aqueles homens que estavam nas praças públicas, onde havia os grandes debates, e eles manifestavam e colocavam ali as suas filosofias, os seus pensamentos, colocavam ali, né, as grandes meditações voltadas para todo aquele conhecimento novo que era chamado filosofia. Amém? E ali havia aqueles debates com esses homens que eram doutores no debate. Imagina Paulo, não é? Um orador já, com certeza, né? Um Paulo que Deus tinha preparado, escolhido ali de uma forma, né, direcionada, né, para estar levando o evangelho para todos os confins da terra, e de repente ele é confrontado ali com homens que passavam todo dia debatendo e todos os dias convencendo pelo poder da oratória e da eloquência, né? Esses gregos atenienses, eles convenciam a todos que ali ouviam, e muitos deles eram inclusive discípulos deles. E Paulo entra naquele miolo e ali ele anuncia o Evangelho de Cristo. E num desses debates, Paulo fala: olha, eu tenho andado pela cidade, tenho visto o quanto vocês são idólatras, tenho visto o quanto vocês estão confusos espiritualmente, não sabendo em quem adorar, a quem adorar, em quem crer, em quem ter como Deus para a vida de vocês. E tem inclusive entrado num templo que lá tem um espaço vazio. E esse espaço vazio tem uma designação por baixo daquele altar, onde não tem um Deus como tem em todos os outros lugares. E ali naquela inscrição tem uma frase que me impactou. Paulo dizia para todos aqueles filósofos que estavam ali a debater com ele. Ali estava escrito a seguinte frase: ao Deus desconhecido. Meus irmãos, imagina um lugar onde havia tantos deuses, onde havia tantos conteúdos espirituais, que havia um templo onde o Deus, eles não sabiam que Deus que era esse. Eles se inspiraram a construir um templo, se inspiraram a buscar um relacionamento com Deus que eles nem conheciam, e ali Paulo encontra aquela situação tão inusitada, onde havia ali, né, um local que era para ter um ídolo, mas não havia esse ídolo porque eles não conheciam esse Deus. E Paulo ali entende que aquele Deus
que faltava naquele altar era um Deus que ele estava a anunciar para aquele povo. Era o Deus Todo-Poderoso, era Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Salvador. Né? E ali Paulo fala a respeito desse Deus. E naquele debate Paulo expõe para eles que esse Jesus é o Jesus que não precisa receber o que eles faziam pelos outros deuses. Né? Paulo ele dizia para aqueles atenienses e todos aqueles povos que estavam ali naqueles ajuntamentos, sobretudo nas praças e nas sinagogas. Deus fala que esse Deus é o Deus que não habita em templo feito por mãos de homens. É o mesmo Deus que não precisa de nenhuma ação que o homem possa fazer com as suas mãos. Esse é o mesmo Deus que nos criou, nos gerou, que nos sustenta, que nos permite respirar e manter a vida. É Ele que nos sustenta todos os dias. É Ele que fez os céus e a terra. É Ele que nos criou. É Ele que gerou tudo aquilo que há na terra, tudo aquilo que nós convivemos desde animais, desde a natureza, desde a nós mesmos, desde o nosso relacionamento espiritual com Deus. Onde Paulo fala a respeito de um Deus que foi implantado no coração deles, por isso que ele sentiu tanto desejo em adorar, mesmo que há deuses diversos. E ali Paulo expõe que o verdadeiro Deus, aquele Deus que eles estavam procurando, era Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu, se deu na cruz pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Onde ele deixou a sua palavra, o Evangelho de Cristo, onde ele deixou a nova aliança, deixando para trás aquela lei que até então conduzia os judeus. Agora tinha uma nova lei, uma nova aliança, agora era pela graça e não mais pela lei. E ali muitas das pessoas se converteram ao Evangelho. Muitas pessoas passaram a seguir Paulo, Silas e Timóteo. Depois Timóteo e Silas eles chegam à cidade, se unem ali com Paulo, e eles desenvolvem esse trabalho. E ali Paulo, juntamente com a igreja, vê um mover de Deus profundo. Inclusive os gregos tinham isso, eles aceitavam bem a palavra do Senhor. Muitos gregos se converteram, porque eles já tinham essa questão espiritual muito desenvolvida e até por isso que existiam muitos deuses, muitos ídolos naquela terra. Então, ali a gente nota que a igreja cresceu muito. Tanto é que depois, como aconteceu lá em Tessalônica, mesmo eles sendo expulsos, depois Paulo escreve uma carta aos crentes de Tessalônica, que inclusive está na sua Bíblia aí, essa carta. Nós temos até hoje essa herança. E ali acontece todo esse mover, onde Paulo e Silas são levados a fazer uma transformação tão profunda naquela terra, a ponto de homens como Dionísio e Dâmaris ou Damares se converterem ali e começarem a conduzirem uma pequena célula, uma pequena igreja naquela terra de Atenas, e as coisas ali crescerem, o evangelho ali crescer de uma forma sobrenatural e tão bonita. Amém? Então assim nós finalizamos Atos dos Apóstolos no seu capítulo 17. Começamos na sexta aí com a primeira parte e hoje finalizamos com esse relato lindo de Paulo fazendo essa transformação tão profunda ali na capital, ali talvez na cidade mais importante dos gregos, que era Atenas. Amém? Bora orar? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que ora se inicia. Te agradecemos, ó Deus, porque pudemos ver neste restante do capítulo 17 de Atos o quanto homens de Deus fizeram um trabalho tão maravilhoso, tão intenso de pregação da Tua Palavra, de serem exemplos e modelos do Evangelho, serem pequenos cristos, serem cristãos naquele tempo e transformar a vida de tantas pessoas, e que todo esse mover chegou até nós. Nós somos o desenrolar dessa história, nós somos a descendência dessa história, nós somos os destinatários do reino do Senhor nesse tempo. Por meio de Jesus Cristo, cremos, ó Deus, que iremos habitar com Jesus na eternidade. E nós queremos, ó Deus, no início desse dia, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo em nome de Jesus que
que o Senhor venha abençoar a nossa vida e a nossa família, todos os nossos familiares. Nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Nos abençoar em todos os caminhos dos quais nós venhamos a andar. E oramos a Deus em nome de Jesus essa manhã, pela cura das enfermidades. Aquela pessoa, Deus, que está enferma, seja a doença, Senhor, física, espiritual ou emocional. Nós oramos a Deus por cura, porque a Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras somos curados. E eu oro a Deus para que o Senhor venha tocar na vida dessa pessoa que está com uma enfermidade, Deus. Uma enfermidade em algum órgão, enfermidade nos membros, enfermidade na pele, enfermidade no intestino, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha tocar na vida dessa pessoa que está hospitalizada, essa pessoa que está se recuperando ainda de alguma enfermidade. Pai, eu oro a Deus clamando, Senhor Jesus, que por meio das Suas pisaduras, que o Senhor venha nos curar, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer forma de enfermidade, física ou espiritual. Pai, oro por aquelas enfermidades, ó Deus, no campo psiquiátrico, Pai. Oro a Deus para aquela pessoa que tem demonstrado esquizofrenia. Oro por aquela pessoa, Senhor Jesus, que sofre, ó Deus, de bipolaridade. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha estabilizar essa pessoa, Pai. Oh Deus, oro para aquelas pessoas que estão sofrendo de depressão. Oro para aquelas pessoas que estão sofrendo ali, ó Deus, de alguma forma de ansiedade, Pai, em nome de Jesus. Pessoas que têm transtorno, ó Deus, alimentar, como anorexia, ó Pai, como bulimia. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está obesa, ó Deus, que está sofrendo de uma ansiedade tão profunda que só vê, ó Deus, alívio ali, ó Deus, no consumo excessivo de alimentos. Pai, que o Senhor venha a ajustar, ó Pai, o comportamento, venha ajustar, ó Deus, a vida mental, ó Deus, dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor venha regular, estabilizar essas emoções. Que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, trazer um novo tempo para essa pessoa. Venha remover toda e qualquer prisão, Pai, toda e qualquer forma, Senhor Jesus, ali de prisões que sejam, ó Deus, que não são físicas, mas espirituais, prisões que não são físicas, mas são enfermidades que têm aprisionado essa pessoa num clima, ó Deus, numa vida de tristeza, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela libertação de cada pessoa, Pai, crendo que Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, e oro a Deus crendo na libertação dessa pessoa que me ouve e na cura, ó Pai, física, emocional e espiritual. Assim eu oro, declarando a Deus vida e vida e abundância sobre a vida dessa pessoa que me acompanhou até aqui, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém e amém. Assim é minha oração, meus irmãos, para que você possa viver em novidade de vida, possa estar diante do Senhor, né? Possa ser liberto de tudo aquilo que te incomoda, de tudo aquilo que tem vindo por meio, né, do diabo, por meio do inimigo da nossa alma. Oro para que em nome de Jesus você seja liberta de todas as prisões espirituais e possa viver uma vida de liberdade com Jesus. Amém? Uma boa semana para você. Deus te abençoe, a você, a sua família, todos os seus familiares, seu trabalho, enfim. Que você possa ter uma semana de paz e de força diante do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.